Hoje eu quero falar com vocês a respeito de um texto clássico que nós temos no Antigo Testamento, que é o texto de Josué, capítulo 24, principalmente ali no final do capítulo, a partir do versículo 14. Nesse texto nós encontramos alguns conselhos de Josué para as famílias de Israel. O versículo 14 nos diz que quando Josué se volta para o povo, ele diz que eles deveriam temer ao Senhor, deveriam servir ao Senhor e lançar fora os deuses dos seus pais. E esse serviço a Deus, ou essa busca pelo próprio Senhor, deveria ser uma busca na qual envolvia uma integridade e uma fidelidade do povo de Israel. Aqui nos faz pensar no fato de que muitas vezes o povo tinha o seu coração dividido. E é por isso que lá no versículo 15, que é o versículo que talvez nós mais conhecemos dentro de Josué capítulo 24, Josué coloca três opções diante do povo. Eles deveriam servir os deuses dos pais, deveriam servir os deuses dos amorreus, ou eles deveriam servir ao Senhor. E veja que quando nós olhamos para esse texto, talvez a resposta seja óbvia, assim como a resposta daquele povo foi uma resposta óbvia. Afinal, Deus havia os libertado da terra do Egito, e isso é uma das coisas que o povo responde então para Josué, principalmente ali do versículo 16 até o versículo 18. E quando Josué coloca diante deles essas três opções, eles vão dizer: longe de nós nos afastar do Senhor. Afinal, foi o Senhor quem nos fez subir da terra do Egito, foi o Senhor que fez grandes sinais diante dos nossos olhos. Ele nos guardou por todo o caminho em que nós andamos, nos guardou também diante dos povos aos quais nós passamos, e o Senhor expulsou diante de nós as gentes. E nós encontramos ali no versículo 18 uma das declarações mais falsas que o povo de Israel poderia ter feito. E eles dizem: nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. E então Josué, do versículo 19 até o versículo 27, faz novamente vários alertas para o povo diante daquela afirmação que eles haviam feito de que serviriam ao Senhor. Ele diz então que Deus é santo, que Deus é zeloso e que eles não poderiam servir ao Senhor em pecado. Ainda afirma que se eles abandonassem a Deus, o próprio Senhor os consumiria. E diante dessas duras afirmações, se você ler ali o versículo 23, ele vai dizer: vocês devem agora lançar fora os ídolos e inclinar o vosso coração ao Senhor, ao Deus de Israel. E o povo no verso 24 responde então dizendo: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. E por fim, ali dos versos 25 ao verso 27, Josué registra tudo aquilo que ele havia falado e ensinado ao povo até aquele momento. O texto diz que ele fez um memorial para relembrar o povo dessa aliança que eles haviam firmado com o Senhor. E então no versículo 27 ele diz o seguinte: eis que esta pedra nos será testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. Portanto, será testemunha contra vós outros, para que não mintais ao vosso Deus. E aqui eu quero agora de forma bem breve fazer você pensar e meditar aqui comigo a respeito de muitas vezes as promessas que nós fazemos são promessas vazias. Depois leia aí na sua casa do versículo 14 até o final do livro de Josué e você vai perceber que diante daquelas afirmações de Josué, o povo atesta que eles serviriam ao Senhor, que eles buscariam ao Senhor, que abandonariam os ídolos, abandonariam os seus deuses, mas nós podemos perceber que a história não foi bem assim. As promessas que eles haviam feito ali para Josué diante do Senhor eram promessas vazias. Aquela geração era uma geração sem compromisso com Deus, o que não difere muito da nossa própria geração. E o tempo, a própria história demonstrou que de fato o povo de Israel não havia escolhido pelo Senhor, pelo contrário, eles adotaram novamente ídolos para si, de maneira que Deus trouxe juízo contra o pecado do seu povo.
povo. E o reflexo disso nós encontramos no livro de Juízes, onde nós sempre encontramos esses altos e baixos do povo de Israel vivendo em um ciclo, onde eles buscavam ao Senhor, com o passar do tempo eles adotavam outros deuses, outros ídolos para si. Deus trazia juízo, trazia punição, levantava um juiz para clamar arrependimento para o povo se arrependia, se voltava para o Senhor e então o ciclo se repetia. Porque o coração daquele povo não estava no Senhor. O coração deles era um coração dividido, assim como muitas vezes o nosso coração também está dividido. Assim como muitas vezes nós também fazemos promessas vazias diante de Deus. E por isso nós podemos aprender várias lições, é claro, com esse texto de Josué, e eu quero deixar algumas delas aqui. A primeira lição que nós podemos aprender é que nós não devemos fazer promessas vazias ao Senhor. Ou seja, quando nós fazemos votos, nós devemos cumprir esses votos diante de Deus. Em segundo lugar, nosso coração deve estar inclinado para o Senhor. E saiba que ídolos, nós podemos criar vários ídolos dentro do nosso próprio coração. Quando nós falamos sobre a idolatria não se limita a um ídolo físico, a você se curvar diante de uma imagem, diante de uma escultura, mas existem ídolos que nós criamos dentro do nosso próprio coração e que podem sim nos afastar de Deus. Talvez o trabalho pode ser um ídolo, a sua própria família pode ser um ídolo, um hobby pode se tornar um ídolo dentro do seu coração. E nós precisamos amar ao Senhor de todo o nosso coração, alma, entendimento e de todas as nossas forças. A nossa vida deve estar inclinada ao Senhor em adoração. E em terceiro lugar, você deve escolher servir a Deus, como Josué vai dizer ali no versículo 15, com a sua casa. Que a decisão que você tome no seu coração seja essa, assim como Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então você precisa tomar essa disposição no seu coração de buscar a Deus, de orar, de ler as Escrituras, de desenvolver os seus dons na sua comunidade, na sua igreja, de manter comunhão com o povo de Deus, de ensinar os seus filhos nos caminhos do Senhor, o marido de amar a sua esposa, de ser vigilante nesse cuidado e nessa busca pela vida espiritual. Israel fez promessas vazias diante do Senhor e Josué decidiu com a sua casa servir a Deus. E que esse seja também o seu desejo, juntamente com a sua família. Que você seja um servo fiel e vigilante, pois nós vivemos lutas e batalhas espirituais, temos um inimigo e há um reino das trevas ao nosso redor e que tenta de todas as formas nos destruir. E que você tome essa decisão e diga: eu e minha casa serviremos ao Senhor.